Na sequência, então, corrupção passiva própria e corrupção passiva imprópria. Vocês vão encontrar isso na doutrina. Qual a diferença de uma coisa para outra? Corrupção passiva da mesma forma, 317 da mesma maneira, que podem perguntar isso para vocês e aí vocês vão saber que se nós estamos falando ou estarão falando de corrupção passiva própria ou imprópria. Na corrupção passiva, denominada pela doutrina como corrupção passiva própria, tá? Como o crime visa resguardar a probidade administrativa, a corrupção passiva própria ocorre quando a vantagem indevida é entregue para que o funcionário público pratique ato ilegal. Tá? Para que ele pratique ato ilegal. Então veja, na corrupção passiva própria, nós temos aí um tipo de mercância, de troca. Tá? Mas a vantagem aí no caso deve ser idônea, verossímil. Ok? Isso é importante. Tá? A oferta de algo impossível não vai gerar cobiça ao funcionário público. E automaticamente o fato é atípico. Então, prometer ou fazer a oferta de algo impossível, como por exemplo, ofertar ao funcionário público para que ele faça alguma coisa, uma viagem a, sei lá, a Marte. Né? Não vai gerar cobiça no funcionário público, até porque ele sabe que ele não vai a Marte. Portanto, não é a hipótese aqui mencionada no tipo penal. Como está visando resguardar a probidade administrativa, essa oferta precisa ser de algo verossímil, idôneo, possível, que gere cobiça no funcionário público. Tá? Então, exemplo, é crime receber dinheiro para não multar alguém. Isso é possível, isso é verossímil. Tá? É crime receber dinheiro para não fechar um determinado estabelecimento comercial. Ou é crime receber dinheiro para expedir um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a hipótese. A corrupção passiva própria, tá? A ação é para que o funcionário público pratique um ato ilegal. Na corrupção passiva imprópria, agora ela vai ocorrer mesmo quando a vantagem indevida é entregue para que o funcionário público pratique um ato não ilegal. Portanto, um ato lícito. Ainda assim é corrupção passiva. Então, exemplo, oficial de justiça que recebe dinheiro para citar alguém. A função dele é citar alguém, mas às vezes ele recebe dinheiro para citar de forma mais eficaz, mais rápida. Tá? Ainda assim é corrupção. Tá? Então, o oficial de justiça tem lá 10 citações para aquela semana. Tá? E aí ele recebe um determinado valor que lhe foi aí ofertado para que ele faça a citação de uma determinada pessoa já no primeiro dia da semana, que é um ato lícito dele. Tá? Não é ilegal, aliás, é dever funcional dele fazer isso, mas pode gerar também a corrupção passiva, tá? Se for nesse sentido, nesse exemplo que eu mencionei, tá bom? Essa é a diferença, então, da corrupção passiva própria e da corrupção passiva imprópria. Uma visa a realização de um ato ilegal, a outra visa a realização de um ato lícito, legal, tá? Mas às vezes mais rápido ou mais demorado do que o habitual, do que o normal, do que o rotineiro. É corrupção passiva da mesma forma, não muda absolutamente nada, podendo gerar inclusive a corrupção ativa, dependendo da ação do particular. Diferença entre concussão e corrupção passiva. A concussão nós analisamos no 316, a corrupção passiva que nós estamos analisando no 317. Na concussão, a vítima, em decorrência da ameaça,
E para não sofrer prejuízo, para não ser multada, para não ter o estabelecimento fechado e etc. Então, a vítima, em decorrência da ameaça que ela recebeu do funcionário público, e para não sofrer um prejuízo, ela entrega a vantagem indevida. Isso é concussão. Na corrupção passiva, o particular visa obter benefícios. Lá é para não tomar prejuízo. Aqui é para obter benefício em troca da vantagem prestada. Essa é a diferença entre a concussão do 316 e a corrupção passiva do 317. Na concussão, além de ele estar sofrendo uma ameaça, ele entrega a vantagem devida para não sofrer o prejuízo. Na corrupção passiva, ele entrega a vantagem, né, para poder obter benefícios. Essa é a diferença de uma coisa para outra, ou de um crime para o outro. Tá? Observaçãozinha importante, tá? Porque isso vão questionar para vocês. Aquele presentinho, né, recebido ou ofertado desinteressadamente, como uma forma de gratidão por um ato legítimo e lícito, já praticado, portanto, já realizado no futuro, não é crime. Tá? Muito comum essa situação em relação ao funcionário público. De repente você vai lá e presta um serviço dentro das suas atribuições, dentro da sua função, e a pessoa que recebeu aquele serviço, ela ficou tão com uma gratidão tão grande pelo que você fez por ela, que é o que você faz por todos, tá? Mas ela achou que você foi assim mais educado, mais solícito ao realizar aquela prestação de serviço, que é a sua função rotineira. E aí, então, no final do ano, ela resolve lá te dar uma caixa de bombom, um perfume, em alguns funcionários aí recebe metade de uma leitoa, né, frangos e etc. Bolos e por aí afora. São as chamadas ofertas desinteressadas, como forma de gratidão por um ato lícito, legítimo, que você já realizou para ela lá no passado. Isso não é considerado crime. Tá? Na verdade, entende a doutrina e a jurisprudência que isso nada mais é do que aquilo que nós estudamos lá no segundo ano, aquela chamada adequação social, né? Que é uma causa excludente da tipicidade material da conduta. Além do mais, nesses tipos de comportamento, não há dolo por parte de quem oferece, nem por parte de quem recebe para fazer algo. Então não é uma mercância, não é uma troca aí. Tá? Nesse caso, você realizou o trabalho lá atrás, como você faz rotineiramente. Você nem fez aquilo pensando em ganhar alguma coisa, e aí num belo dia você é surpreendido com um presentinho entregue por essa pessoa, por aquilo que você fez e que você faz para todos, mas aquela pessoa achou que você merecia um presentinho em decorrência daquele atendimento que você deu para ela. Isso não é crime, porque não há o dolo aí relacionado ao que busca o 317 do Código Penal. Tá bom? Elemento subjetivo, acabamos de falar, é o dolo. Tá? Aqui o indivíduo tem que agir com a finalidade de obter uma vantagem indevida para si ou para outra. Por isso que o presentinho lá não é crime. Tá? Diferença entre a corrupção passiva antecedente e corrupção passiva subsequente. Vai falar, nossa, nunca vi isso. Nós temos isso também. Tá? A doutrina trata dessa situação. Corrupção passiva antecedente e corrupção passiva subsequente. Qual a diferença de uma coisa para outra? Na corrupção passiva antecedente, a vantagem indevida é prometida ao funcionário público em vista de uma conduta futura. Em vista de uma conduta futura. A vantagem indevida, ela antecede, por isso corrupção passiva antecedente. Ela antecede a conduta do funcionário. Então, exemplo, há
paga ao funcionário público para que o funcionário público deixe de aplicar uma multa futuramente. Então, o particular paga hoje para não ser multado amanhã. Paga hoje para não ser multado o mês que vem. Paga hoje para não ser multado no final do ano. Portanto, a vantagem indevida é antecedente à conduta do funcionário público. Isso é chamado de corrupção passiva antecedente. É crime do 317 do mesmo jeito. E a corrupção passiva subsequente? Na corrupção passiva subsequente, a vantagem indevida decorre de uma conduta passada. Agora o funcionário público realizou a conduta lá atrás e só no futuro é que vai haver a vantagem. Agora inverte-se a situação. Então, exemplo, o fiscal da prefeitura recebeu um relógio de presente, nexo causal, porque deixou de aplicar uma multa que era devida ao estabelecimento comercial do empresário. Então, ele passou semana passada no estabelecimento, verificou uma irregularidade, como obrigação, dever funcional dele, ele deveria ter aplicado a multa. Mas ele não aplica e vai embora. O dono da empresa, o empresário, como forma de compensá-lo pelo que ele não fez no passado, lhe entrega um relógio. E o fiscal recebe o relógio, pelo ato que ele deixou de realizar lá atrás. Isso é o que nós chamamos de corrupção passiva subsequente. Tá bom? Crime da mesma forma. Sujeito ativo aqui é o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado e a pessoa prejudicada pela conduta criminosa sempre haverá, ou quase sempre haverá, e a consumação aqui se dá no momento em que o funcionário solicita, recebe ou aceita a vantagem. De novo, estamos diante de um crime classificado como sendo formal. Bastou solicitar, não solicitou, mas recebeu, ou não solicitou, não recebeu, mas aceitou uma promessa de vantagem futura, o crime já está consumado, ainda que essa vantagem não ocorra. Tá bom? Nas modalidades, então, solicitar e aceitar, pouco importa se o funcionário obteve ou não a vantagem visada. Tá? Na solicitar e aceitar, não importa se o funcionário público obteve ou não obteve a vantagem por ele visada. Já em todas as figuras, solicitar, receber ou aceitar, não importa se o funcionário público praticou ou não algum ato em decorrência da vantagem. Basta a conduta de solicitar, receber ou aceitar. Tá? Pouco importando se ele vai praticar ou se ele não vai praticar algum ato em decorrência dessa vantagem indevida que ele solicitou ou que ele recebeu ou que ele aceitou a promessa de recebimento futuro. Ok? E a tentativa só é possível na modalidade solicitar. E ainda assim, se ela for na forma escrita. Caso contrário, não cabe a tentativa. Tá bom? O parágrafo 1º do 317 do Código Penal diz que a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda, deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Veja que lá no caput não era necessário que esse tipo de comportamento realizasse, bastava a finalidade. Aqui já não. Agora aqui a pena é a pena que é de reclusão de 2 a 12 anos, sobre ela vai recair um aumento de 1/3 se em consequência ou se em decorrência daquela vantagem ou daquela promessa de vantagem, o funcionário público agora, então sim, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício. Ou então, ele o pratica infringindo o dever funcional. Veja, lá no caput, há a consumação quando o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem devida. Aqui no parágrafo 1º, a majorante
aumento de 1/3, incide quando, já consumado o tipo básico, o tipo fundamental, tá? O caput, o funcionário, em consequência da vantagem ou promessa de vantagem, realiza uma das condutas previstas neste parágrafo 1º. Quais são essas condutas? São 3 as condutas ali descritas. O legislador vai lá e diz: o funcionário público, em decorrência dessa vantagem, retarda ato de ofício. Ou, em decorrência da vantagem, ele deixa de praticar ato de ofício. Ou, em decorrência da vantagem, ele pratica o ato de ofício com infração de dever funcional. Vamos analisar a primeira consequência. A primeira consequência é, em razão da vantagem, o funcionário retarda o ato de ofício. Agora, no retardar o ato de ofício, significa que o funcionário público pratica o ato a que está obrigado, porém ele o faz após o transcurso de um tempo juridicamente relevante. Então, retarda o ato de ofício não significa que ele vai deixar de praticar o ato de ofício. Ele pratica o ato de ofício, o ato a que ele estava obrigado a praticar, mas ele o faz somente depois de transcorrido um tempo juridicamente relevante. Por isso, o retardar. Na segunda modalidade aí, o indivíduo, em decorrência da vantagem indevida, ele deixa de praticar o ato de ofício. Agora aqui, ele abstém-se de efetivar esse ato no prazo legal ou regulamentar. Então há um prazo para isso e ele não cumpre esse prazo, ele não realiza, ele não pratica o ato de ofício dentro daquele prazo. Portanto, ele se omite, ele se abstém de efetivar o ato de ofício dentro daquele prazo legal ou regulamentar. E a terceira situação, ou a terceira consequência é se, em decorrência da vantagem indevida, ele, funcionário público, pratica o ato, porém, com infração de dever funcional. Agora aqui, em razão da vantagem ou da promessa, o funcionário público pratica o ato ilegal, pratica o ato ilícito. Ok? Aqui, então, nós estamos diante de uma corrupção passiva exaurida. Corrupção passiva exaurida. Ou seja, é uma consequência que ocorre após o crime de corrupção já estar consumado. O legislador aqui optou por considerar o exaurimento do crime como uma causa de aumento, ou seja, uma majorante. O exaurimento passou a ser majorante da corrupção passiva. Tranquilo? É isso o que nós temos aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 2º, pessoal, nós temos a chamada corrupção passiva privilegiada. E diz assim, então, o parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência. Veja que agora aqui no parágrafo 2º não há a vantagem indevida. O funcionário público pratica o ato, deixa de praticar ou retarda a prática desse ato de ofício com infração de dever funcional, só que agora aqui ele cede a um pedido ou a influência de outrem. Verifica que agora o que leva o funcionário público a assim agir não é mais a obtenção da vantagem devida. Agora aqui é ele ter cedido a um pedido ou ele assim agiu em decorrência da influência de um terceiro. Veja que não há solicitação, não há recebimento, não há aceitação de vantagem indevida, como ocorre lá no caput. Aqui no parágrafo 2º, o funcionário público pratica, retarda ou omite ato de ofício por influência de terceiro, significa prestígio que o terceiro tem, ou a pedido de terceiro, a solicitação de um terceiro. Então, olha, para vocês entenderem, para ficar fácil o entendimento, exemplificando. Tá? Primeiro exemplo, um fiscal da prefeitura identifica uma irregularidade num estabelecimento comercial. E ele, então, deixa de aplicar a multa, entre aspas,
porque ele recebeu propina do funcionário. Agora estou diante da corrupção passiva do caput. Esse mesmo funcionário da prefeitura identifica essa mesma irregularidade no estabelecimento comercial e, a pedido do proprietário, que é amigo do fiscal da prefeitura, ele, fiscal da prefeitura, deixa de aplicar a multa. Agora, nós temos a corrupção do parágrafo 2º. Ele cedeu a um pedido do amigo. Entendido? Veja que aqui não teve vantagem indevida nenhuma. O amigo chegou para ele e falou assim, ô, cara, nossa amizade não foi feita em porta de boteco, né? Te conheço desde criança. Você vai me prejudicar agora? Ele falou, vai, ignora isso aí, eu vou embora. Corrupção passiva do parágrafo 2º. Tá? Terceiro exemplo agora. Porque ele, no segundo exemplo que eu dei para vocês, vocês percebem que ele cedeu ao pedido do amigo. O amigo não ofereceu nada de indevido. Eu te pago uma festa, te pago um churrasco, te dou um relógio, te dou... Não, nada. Só falou, pô, é nossa amizade, como é que fica? E ele então foi embora. Portanto, agora ele cedeu a um pedido. Como não teve a vantagem devida, e sim o pedido do terceiro, o crime é do parágrafo 2º. Terceiro exemplo, esse mesmo fiscal da prefeitura, ele identifica uma irregularidade num estabelecimento comercial, mas quando ele pega lá a documentação para efetuar a multa, ele descobre que o proprietário daquele estabelecimento comercial, a hora que ele pega os dados ali, ele descobre que o proprietário do estabelecimento comercial, ele é primo do governador do estado. Aí ele fala, nossa, primo do governador, o cara deve ter contato direto lá com o governador, quer saber? Vou ignorar. Bato nas costas dele e falo, cara, tô indo embora, deixa essa multa para lá. Agora, nós temos a corrupção passiva do parágrafo 2º, porque o funcionário público cedeu à influência. Ele não precisa nem do dono do estabelecimento falar, sou primo do governador. Na hora que ele pegou a documentação, ele já identificou que era primo do governador e ele abriu mão de aplicar a multa, porque ele disse, cara, tem influência. Esta é a situação do parágrafo 2º. Veja, nos exemplos, nos dois últimos exemplos que eu mencionei para vocês, não houve vantagem indevida nenhuma. O funcionário público agiu da forma como eu mencionei nos exemplos, visando única e exclusivamente cair nas graças da pessoa. Você viu, eu sou teu amigo aqui que eu fiz. O cara é primo do governador, ele vai amanhã depois falar para o governador que eu não multei o estabelecimento dele. É a corrupção. Esta é a situação. Já no primeiro exemplo que eu dei para vocês, aí houve a vantagem devida. Se houve a vantagem devida, é caput do 317. Tranquilo? Qual a diferença, pessoal, entre a corrupção passiva privilegiada, que é essa que nós estamos tratando do parágrafo 2º do 317, e a prevaricação, que a gente ainda vai falar no 319, mas só para a gente deixar claro aqui o assunto. Na corrupção privilegiada aí do parágrafo 2º, o funcionário público age para ser agradável, ou por bajulação aos poderosos, aos terceiros. Enquanto na prevaricação do 319, que a gente ainda vai analisar, o funcionário público age para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não há aqui a figura do terceiro a ser beneficiado. Então, exemplo. Funcionário da prefeitura identifica uma irregularidade num estabelecimento comercial, levando em consideração aqueles mesmos exemplos que nós estamos mencionando. Aí ele vai lá e apanha a documentação igualzinho o último exemplo que eu passei para vocês. Na hora que ele pega a documentação, ele identifica que a proprietária daquele estabelecimento comercial foi uma ex-namorada que ele teve lá no passado, que foi a grande paixão da vida dele. E aí, então, naquele momento, a hora que ele identifica quem é a pessoa, sem qualquer pedido ou influência, ele deixa de agir por sentimento pessoal. Que era a paixão que ele tinha por aquela pessoa lá no passado. Não vou aplicar a multa não, porque foi o grande amor da minha vida lá atrás. Agora, nós estamos diante de uma prevaricação. Ele deixou de praticar o ato de ofício por
sentimento pessoal. Isso é prevaricação. Não houve influência, não houve pedido, não houve oferta de nenhum tipo de vantagem. 319 do Código Penal. Perfeito? Esgotamos 317, nosso último artigo da nossa aula aqui registrada é o 318 do Código Penal. E o 318 define o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. E ele é definido da seguinte forma: facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Aí está entre parênteses aí, artigo 334 do Código Penal. Aqui é onde antigamente nós tínhamos a definição de contrabando e descaminho. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Rapidinho esse artigo, fácil de entender. Aqui não se está punindo o crime de contrabando ou descaminho. Está se punindo aquele funcionário público que tem que evitar o contrabando ou descaminho e, ao invés de assim ele agir, ele facilita o contrabando ou descaminho. Tá? Então veja, o tipo legal aqui não traz todos os elementos para sua compreensão. E por isso o legislador te remete ao crime de contrabando e descaminho. Por isso que vem entre parênteses artigo 334. Por quê? Porque o contrabando e descaminho antigamente estava definido, descrito lá no artigo 334. Mas hoje não está mais, só no 334. A Lei 13.008 de 2014, tá? Ela alterou isso, né? E dividiu os crimes de contrabando e descaminho. Os dois crimes vinham descritos no artigo 334, hoje não mais. Hoje nós temos o contrabando, descrito no artigo 334 do Código Penal, e o descaminho, descrito no artigo 334-A do Código Penal. Logo, o artigo 318, quando ele coloca entre parênteses 334, entendam ou acrescentem 334 e agora 334-A. Portanto, ele se refere a ambos os tipos legais, ou seja, contrabando e descaminho. Só que antes eles estavam num único tipo penal, que era só o 334. Agora eles foram divididos. A partir de 2014, nós passamos a ter um tipo penal específico para o contrabando, um outro específico para o descaminho. Qual a diferença de contrabando e descaminho? Tá? O contrabando, pessoal, é a importação ou a exportação de mercadoria proibida. Significa, algumas mercadorias determinadas em lei não podem entrar ou não podem sair do Brasil. Elas são proibidas, tá? A entrada ou a saída. E ainda assim, o indivíduo traz a mercadoria para o Brasil, ou ainda assim ele retira a mercadoria do Brasil e a leva para o exterior. Isso é contrabando. Está voltado à mercadoria proibida. Tá? A entrada ou a saída dela aqui do território nacional. Já o descaminho não. O descaminho é um emprego de fraude para iludir o pagamento de tributos. Aqui no descaminho, a mercadoria não é proibida. No descaminho, só não se recolhe a tributação que deveria ser recolhida. Ok? Por isso que dividiu-se os crimes. Contrabando é uma coisa, descaminho é outra. Aqui a ação é de facilitar essas duas condutas. Facilitar o contrabando ou facilitar o descaminho. E o funcionário público é que vai realizar este comportamento. O contrabando e o descaminho é praticado por um particular, enquanto o funcionário público facilita o contrabando e facilita o descaminho. Qual é o objeto material? No contrabando, né, recai sobre a mercadoria. Já no descaminho, acabamos de falar, recai sobre os tributos não recolhidos. Tá? E a conduta típica aqui do 318? O legislador menciona facilitar, que é o elemento objetivo do tipo. O facilitar significa simplificar, viabilizar, afastar eventuais dificuldades, afastar eventuais empecilhos que possam existir à prática do contrabando ou do descaminho. Ou seja, é eliminar, retirar os obstáculos para o contrabando ou para o
descaminho. Tá? Exemplo, o agente aduaneiro, tá? O agente aduaneiro deixa de fiscalizar uma mala, tá? Ou deixa de fiscalizar um ônibus, então a conduta aí é omissiva, ou então esse mesmo funcionário indica qual é o melhor caminho que o terceiro precisa fazer para evitar a fiscalização. Agora, a conduta é comissiva. Então, veja, o facilitar pode se dar por omissão ou por ação. Tá? A omissão é quando ele deixa de fazer a fiscalização que ele está obrigado a fazer, e a ação é quando ele age indicando qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho, qual é o melhor horário, qual é o melhor meio, o melhor procedimento, para que se possa, então, burlar a fiscalização. Tá? Observaçãozinha importante. Caso o funcionário tenha recebido dinheiro ou outra vantagem para que realize essas condutas, aí o crime é só de corrupção passiva. Tá? Aí ele vai responder somente por corrupção passiva. Ele não vai responder por corrupção passiva e facilitação de contrabando e descaminho, porque aí nós temos um tipo penal específico. Ele obteve uma vantagem devida para omitir quanto à fiscalização ou para indicar aí a melhor rota. Agora a conduta recai lá no artigo 317 do Código Penal. Aí nós temos a corrupção passiva. É uma outra situação aqui que nós temos de exceção à teoria monista. Né? Por quê? Porque o contrabandista vai responder pelo 334, né? Ou o que realiza o descaminho pelo 334A, enquanto o funcionário público vai responder pelo 318, se facilitou, ou se recebeu vantagem devida para isso, corrupção passiva 317. Vai depender aí do caso concreto, tá bom? Então, ocorrem tipos penais distintos, né? Teoria pluralista, que é uma exceção à teoria monista. O sujeito ativo aqui, pessoal, de novo, atentem-se a isso. É só o funcionário público com atribuição legal para prevenir ou reprimir o contrabando ou descaminho. Não é qualquer funcionário público. O tipo penal aqui, no 318, exige infração ao dever funcional. Como ele está tratando de comportamento de facilitar o contrabando e o descaminho, é só para aqueles funcionários públicos que trabalham exatamente nesta função. Né? Tem atribuição legal exatamente para isso. Tá? Então, geralmente, recai sobre aqueles funcionários que trabalham lá na aduana. Tá? Seja nas divisas dos países, seja nos aeroportos, nos portos e assim sucessivamente. Tá? Portanto, são esses os funcionários públicos a que é destinado aí o artigo 318 e não qualquer funcionário público. Precisa ser um funcionário público com uma atribuição legal de evitar o contrabando e o descaminho, ou pelo menos de prevenir que esses crimes ocorram. Portanto, nós estamos diante de um crime próprio. Tá? Observaçãozinha também interessante quanto a isso. O particular ou o funcionário público que não tenha esta atribuição legal, de fiscal de aduana, por exemplo, se agir facilitando o contrabando ou o descaminho, agora ele vai responder como partícipe do próprio crime de contrabando ou do próprio crime de descaminho. Ele vai responder como partícipe do 334 ou do 334A. Então, por exemplo, eu não sou fiscal da aduana, mas eu sou funcionário público de um outro setor. E eu acabo, então, facilitando o contrabando ou o descaminho. Nesse caso, eu sou o partícipe do contrabando ou do descaminho. 334, 334A. Ok? E não respondo pelo 318. Por isso que aqui ele é específico para aqueles funcionários públicos que têm atribuição legal para evitar esses comportamentos ilícitos. Tranquilo? O sujeito passivo aqui é o Estado, tá? E o elemento subjetivo é o dolo. Tá? Não exige nenhuma finalidade específica e o tipo legal também não admite a forma culposa. Quando que se dá a consumação? A consumação do 318, facilitação de contrabando ou descaminho, ela ocorre no instante
em que o funcionário público presta esse auxílio, né, a fim, é claro, de facilitar o contrabando ou o descaminho, ainda que o contrabando e o descaminho não tenham se concretizado. Crime formal novamente. Tá? E a tentativa, ela é possível apenas na modalidade comissiva, por ação. Por exemplo, que eu mencionei para vocês, por omissão, não é possível. Então, o indivíduo se omite ou não se omite. A ação é penal pública incondicionada. Observaçãozinha também relevante para vocês, esse tipo legal, a competência para julgar este crime é da Justiça Federal. Pela súmula 151 do STJ, o local se dá pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Então, é no local em que houve a apreensão dos bens é que se apura a existência desse crime e é a comarca ou o juízo competente para julgar na Justiça Federal. Outra observaçãozinha importante, antes de finalizarmos o 318 e pararmos por aqui com a nossa matéria por hoje, é quanto a algumas mercadorias especiais. Tá? Então, se o contrabando ou o descaminho for de arma de fogo, agora nós temos o crime descrito lá no artigo 18 da Lei 10.826/03, que é o Estatuto do Desarmamento. Todo mundo conhece, já é antigo. Tá? Nós temos lá no artigo 18 da 10.826/03 um tipo penal específico para este tipo de comportamento, se o objeto material for arma de fogo. Tá? E aí não recai sobre o 334 nem o 334-A. Tá? Aí o contrabando vem definido quando é arma de fogo lá no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. E se o contrabando for de drogas? Tá? De novo a mesma situação. Aí você aplica o artigo 33 até o artigo 37 da 11.340/06. Tá? E aí, nesse caso ainda das drogas, nesses artigos aí mencionados, sobre ele recai um aumento de 1/6 a 2/3 por determinação do artigo 14, inciso 1 dessa mesma lei, ou seja, a 11.340/06. Então, cuidado, tá? Quando o objeto material do contrabando for arma de fogo, você tem um tipo especial no Estatuto do Desarmamento. Quando for drogas, portanto, drogas ilícitas, né? Aí nós temos tipos penais especiais, específicos na lei antidrogas, que é a 11.340/06. Ok? Paramos por aqui. Se houver uma nova oportunidade, seguiremos a partir do artigo 319. Até lá!